Salve, salve, rapaziada. Mais um episódio aqui do The Coach Cast. Hoje vamos falar de uma parte do jiu-jitsu única e muito importante para mim, para todos nós, a sociedade, que é a parte de inclusão de atletas atípicos, ministrada por pessoas responsáveis, pessoas experientes e, além disso, que tem um conhecimento técnico muito grande, né? Porque a gente está falando de famílias, falando de filhos, de pais, de mães. Então, para conversar sobre esse assunto do jiu-jitsu inclusivo, eu trouxe aqui hoje uma autoridade máxima no assunto. Na minha opinião, referência para todos nós, com anos de experiência, formação de jiu-jitsu, formação técnica. Ele é uma autoridade no assunto. Muito obrigado por ter aceito o convite, André Seabra. Bem-vindo. Uma satisfação enorme poder trocar essa ideia hoje, que vai ser esclarecedora para todos nós. Eu que agradeço, Dave. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande e um prazer sempre poder estar falando do jiu-jitsu inclusivo, que é algo que está dentro de mim, está enraizado, e eu faço com muito amor e carinho. Cara, eu sei bem, eu acompanho de perto há muitos anos, desde a época da Flash Sport. E hoje a gente vendo, né, o impacto que você causou em famílias, até na própria SAF, que eu acho a hora da apresentação, o ponto alto do evento, na minha opinião, o convite de atletas renomados, grandes mestres, a alegria do atleta, da família, aquilo ali, meu irmão, não tem preço. Teu trabalho é maravilhoso e único, assim. Eu acho que é uma missão que Deus deu para você mesmo. E, cara, falando em missão, depois eu vou tocar no assunto da tua origem, né, do jiu-jitsu e tal, mas vamos falar de você, vamos tentar compreender esse projeto do Instituto Fazendo a Diferença. André, por que você decidiu começar a fazer esse projeto de inclusão a atletas atípicos ali? Então, na verdade, eu creio que já praticamente nasci. Eu tenho um irmão deficiente. Meu irmão é deficiente visual. Ele tem uma doença chamada retinose pigmentar. E sendo bem grosseiramente assim falando, é como se fosse uma eclipse. E vai fechando até ficar cego. Não tem cura, a não ser Deus, né? Fora a medicina, não existe cura para essa doença. Eu cresci convivendo, né, com meu irmão. Ele, com 2 anos de idade, ele descobriu essa doença. E, enfim, nós viemos crescendo e eu já sempre o ajudando. Eu via o ajudando em casa, em festas, na igreja, seja onde for, né? Porque ele sempre precisou de um auxílio, porque ele já tinha, já com 2 anos, a visão muito comprometida. Então, a partir daí, eu acho que já veio dentro de mim, né? E, diretamente no jiu-jitsu, a verdade, o despertar veio maior quando eu tive a presença do Jonathan Pitbull, né? Meu 01, que eu chamo. Brabo. Ele criança veio até mim e queria treinar. Os pais perguntaram se ele podia, eu falei, pode. Só que para mim foi a primeira experiência, assim, com síndrome de Down. Porque isso foi mais ou menos lá em 99, 2000, com o Jonathan. Mas eu já tive experiência antes, desde 96 que eu dou aula. E já tinha crianças atípicas. Naquela época não se falava tanto como hoje. Hoje se fala o tempo inteiro de autismo, TDAH. Graças a Deus. Né? Mas naquela época já existia. Só que não era comentado, não era falado. Mas a percepção era nítida quando eu via as crianças. E então desde aí eu já comecei. Mas nunca despertou tanto quanto quando eu conheci o Jonathan. Eu falei, caramba, eu tenho que aprender um pouquinho mais sobre essas crianças atípicas. Só que o Jonathan, ele foi pouquinho tempo e depois parou. Eu segui minha vida normal. Logo depois eu fui dar aula em Bangu. Isso era em Sulacap. Eu fui dar aula em Bangu e aí eu tive o meu primeiro contato com um aluno que ele era
mudo. E aí, outra dificuldade, né? Não falava Libras, né? Língua de sinais. E aí, mas eu, mesmo assim, aceitei o desafio e fazia mímica, ia mostrando, né? E visualmente ele fazia, enfim. E aí foi seguindo. Então foi mais uma vez que teve assim, um despertar, né? Falei, caramba. E aí logo em seguida eu assumi um projeto dentro do CIEP, no qual 2 turmas eram de deficiência intelectual e retardo mental, que nem se fala mais esse termo, tá? Era RM, de retardo mental, e DI, deficiência intelectual, ainda é utilizado até hoje. E aí sim, aí foi um start. Falei, caramba, é hora de começar a estudar um pouco mais sobre isso, aprender. Porque o jiu-jitsu já tinha uma formação, que eu vim com uma formação séria, né? Mas e sobre essa galerinha típica, que eu achei muito interessante. Então foi aí que começou o despertar. Ainda não existia o nome do projeto, mas o projeto já estava dentro de mim desde novo. Ele já estava acontecendo. Já estava acontecendo. E aí, logo em seguida, veio o projeto Fazendo Diferença do Jiu-Jitsu, sendo que eu ainda não contei o retorno do Jonathan, né? Como é que ele voltou aí aos treinamentos? Então, eu seguia dando aula no CIEP, e aí, lá, isso já é em Sulacap. Logo depois, quem me aparece? Isso em 2010, né? Mas vim nessa trajetória desde 96 dando aula e tal, nesses passos que eu contei. 2010, quem me aparece de novo na minha vida? Jonathan Pitbull, já adulto. E querendo treinar de novo, eu falei, claro, eu fiquei feliz, né? Demais. Mas na minha turma convencional, né, dos típicos, era o único aluno com algum tipo de deficiência. Porque no CIEPS era só mesmo as turmas com deficiência. Não tinha inclusão, que eu chamo de inclusão inversa, né? Uhum. Eu faço inclusão entre eles, eu faço inclusão da galera típica com atípico. E aí eu faço essa mistura, que eu acho muito interessante e muito importante para eles. Aí Jonathan apareceu e começou a treinar. Começou a treinar e virou... Hoje, né, esse fenômeno que mas teve todo um processo. Ele começou da branca, o Jonathan tá de branca a preta comigo, e aí veio todo um processo também, da primeira vez que a gente colocou ele na SAF, que já, até então, que eu conhecia, foi pioneira, a SAF, a fazer esse trabalho. Isso foi em 2015, que eu coloquei o Jonathan para fazer a primeira luta, e aí... Boom, deu um boom aí, tem toda uma história também na SAF. Não, e pra galera que não acompanha, fala aí alguns nomes que já prestigiaram, né, aquele tatame lá com seus atletas. Lá da SAF? Me permite, então, assim, contar rápido como é que eu entrei na SAF. Pode falar. Então, nesse primeiro campeonato, a gente colocou... De vez em quando eu vou olhar pro celular aqui, mas é porque eu tô vendo as perguntas, tá? Tá bom. E o Jonathan, coloquei ele para lutar a primeira vez. E a SAF, ela tinha 2 ou 3 lutas, né? Já de inclusivas que fazia. Nisso foi meu primeiro contato com o Kleber Maia. Aproveitando, mandando um beijo aí pro meu amigo e irmão. E o Kleber, vendo o Jonathan lutar, ele falou que nunca tinha visto aquilo. E perguntou assim pra mim, esse menino é Dal mesmo? Essa foi a primeira pergunta do Kleber pra mim. Eu falei, sim, é Dal. Só olha pra ele. E, caramba, é fantástico a desenvoltura dele, como é que ele se movimenta. E aí foi meu primeiro contato com o Kleber. E no mesmo dia, o Kleber me convidou, isso há 2015, né? Era lá no Grajaú? Vai para 10 anos, no Grajaú. E aí o Kleber me convidou para eu poder assumir a parte do jiu-jitsu inclusive, ser um diretor, e onde eu estou até hoje, né? Porque estava precisando, porque o rapaz que estava não poderia mais. E eu falei, assumo esse desafio. E é isso, aí foi um trabalhinho de formiguinha. 2, 3 lutas, e hoje em dia você vê lá, que você acompanha a gente. Hoje qual o número de atletas? 30 lutas, 35 lutas. E eu tento limitar ele um pouquinho, porque senão é muita gente, né? E eu não gosto de fazer, já explicando, em 2 áreas. Por quê? Para não dividir a atenção do público, a atenção dos familiares e a atenção até do professor. Porque a maioria dos alunos, por exemplo, eu coloco às vezes 15, 17, 20 alunos meus. E aí imagina eu estar de um lado e estar do outro. Ali eu estou como organizador e como professor. Sim. E aí você deixa, de repente, de estar ali torcendo o teu aluno numa área, e aí do outro lado está o teu aluno lutando também, e aí a mãe poder ficar meio chateada. Ou o próprio, já aconteceu do aluno achar
que o professor não estava ali no momento, eu tenho experiência sobre isso, então eu decidi não fazer, mas só faço numa área. E aí com isso veio a ideia de quê? De fazer esse jiu-jitsu, vamos dizer assim, entre aspas, de apresentação, né? Que na verdade é justamente para eles mostrar o quão eles são capazes. E como é que a gente faz isso? Eu chamo pessoas ícones da luta, do MMA, artistas, né, da TV, para poderem participar com eles. Porque no início, pouco era visto, mas quando a gente leva, isso é até uma estratégia, quando a gente leva pessoas conhecidas, certa vez o público vai voltar seus olhos para eles, por quê? Porque é um José Aldo da vida, como por exemplo, o José Aldo foi. E de repente a pessoa, aí depois que vai perceber, caramba, é uma luta adaptada. E aí sim, a gente começar a chamar a atenção do público, e hoje em dia, depois de 10 anos, o pessoal entende e vê a responsabilidade que é a gente ter em todo o evento esse trabalho com eles e ver a grandeza que é. Então, ali já passou vários, como, por exemplo, o José Aldo, acabei de falar, né? Que foi um marcante. José Aldo, o Arley Alves, Davi Ramos, Raoni Barcelos, Raul Gazola, Cláudio Henrich, e aí vai. Só a galera antiga. O Mestre Roleta já foi lá, me lembro. Mestre Roleta. Só Manimal. Manimal. Galera... O Júlio César, da Jeff Team, enfim, tantos. E vem cá, André. Mestre Dedé também já foi. Meu mestrão. Mestrão. Então, cara, quais as... porque assim, eu sei que tem a didática, né? Mas o impacto emocional nas famílias, assim, no bem-estar das pessoas. Eu gosto do teu trabalho porque você foca muito nesse resultado, né? Da inclusão verdadeira, da coisa da família, da coisa da decepção, da coisa ali do incentivo, né? Me fala um pouco sobre isso, assim, do impacto social ali da família que esse projeto traz e que você já percebeu ali. Então, eu vou falar do impacto das duas coisas, das duas situações. Academia e em campeonato, que são duas realidades para eles, né? Logo na academia, quando chegam, geralmente, vou botar 100% pelo menos que comigo, tá? Tô falando especificamente comigo. As mães e os pais me procuram as crianças para quê? Para que haja socialização, para que haja interação, haja integração, haja a autonomia. Isso é o maior desejo. E que eles não veem isso. Né? Para as crianças serem muitas das vezes reclusas, né? Colocam elas em casa, às vezes culpa até do próprio pai e da mãe, mas realmente por medo, que infelizmente a sociedade ainda é muito preconceituosa, né? Então, acontece, a procura para eles é justamente para isso. E, claro, a parte física também. E o impacto que acontece? Eles começam a treinar, aí a mãe, em poucos dias, aí, poucas semanas, vem o desenvolvimento deles. Não somente... o jiu-jitsu não fica nem em primeiro plano, tá? É em segundo plano. Isso aí. Em primeiro plano, é justamente esse impacto de socializar eles com outros amigos, que é o que as mães querem. Eles querem inclusão verdadeira. A inclusão é o quê? É você estar com outros. É você interagir com outros amigos. Não somente entre eles, de deficientes ou atípicos, mas com os típicos também. Enfim, em geral. E as mães vê essa mudança. Vê, por exemplo, comportamento, né, de obediência. Vê que, mesmo eles sendo atípicos, eu tenho o amor, mas eu também tenho a disciplina. Eu tenho as duas coisas. Aprender a cumprimentar, aprender a sentar, aprender a ficar quieto no momento certo, aprender a fazer. Então, começa ali a ter regras. Muitas das vezes não tem. É um processo fácil? Não. É um processo que você tem que ter constância. Vai lá. Devagarzinho. E conseguir. Às vezes as pessoas querem isso de uma hora da noite pro dia, né? Mas não é. E aí as mães veem esse impacto, o impacto da autonomia. Por exemplo, essa semana minha mãe ficou emocionada do filho colocando um kimono. Porque é sempre a mãe e o pai que bota a roupa em casa, se arrumam eles. E do jeitinho dele lá mesmo, entre aspas, assim, atrapalhado, mas ele ia lá botando a roupinha dele, aprendendo a botar.
Ou seja, já ganhando essa autonomia de colocar a própria roupa. Então, isso é uma das coisas, né, que eu estou falando. Então, esse impacto aí é na vida dos pais. Eu costumo dizer, a gente não é só para os filhos. O impacto é geral, é na família inteira, porque a família convive dia a dia. Eu estou ali algumas horas com eles, mas é dia a dia a família vê o desenvolvimento, vê a mudança, e isso para eles não tem preço. E o outro impacto que eu falei é justamente na competição, já alcançando, né, o lado da competição. A mãe e o pai vê o seu filho, por exemplo, autista, que um barulho já incomoda, qualquer barulhinho. Agora tu imagina ele dentro de um ginásio lotado, porque não é só ali a gente ali, os atípicos, né? Tá lá, o campeonato tá comendo solto lá. É uma barulheira grande, e palmas, e gritos, e a criança conseguir manter o foco ali, de poder estar fazendo o que ele foi ali fazer, que é fazer a sua lutinha. Isso aí também não tem preço para mãe. Isso poderia enumerar várias coisas aqui. Eu sei que é muito difícil tu enumerar esses casos, né, cara? Mas você tem algum exemplo pra gente, para falar, contar alguma coisa que te tocou a mais, assim, algum momento especial? Não precisa citar nomes nem nada, mas algum atleta ali que te... Então, eu posso citar o nome também, não tem problema não, que eu tenho total liberdade lá com os pais. Eu tenho vários casos que eu já vi na minha cabeça, que vários. Um deles, vou nem falar do Jonathan agora. O Jonathan tem até uma cena muito engraçada, mas que houve a correção. Depois, se tiver tempo, você me lembra que eu falo sobre isso. Mas aqui já na minha mente, de cara, vem o Luigi. Luigi, que hoje é conhecido na rede social como Luigi meu campeão. Né? Na verdade, todos eles são meus campeões, eu chamo de campeão. E aí, Luigi meu campeão, e ele já chega falando, Luigi meu campeão. Mas por que o Luigi eu já disse isso, vou repetir. Eu acho que ele foi, né, porque ele tá comigo há 6 anos, eu acho que vai continuar sendo aí durante um bom tempo, o meu maior desafio como professor ali de jiu-jitsu. Eu dou aula para Down, dou aula para autista, TDAH, TOD, deficiente físico, enfim, né, em geral. Porque o Luigi, ele não interagia nada, era zero. O Luigi, ele é portador da síndrome do X frágil, que causa a deficiência intelectual, e geralmente o X frágil, ele acomete, né, o intelectual, e ele vem com uma comorbidade. No caso do Luigi, também veio com o TEA. E o Luigi, quando ele começou a treinar comigo no CIEP. Ele, bem novinho, ele ficava só sentadinho, olhando assim, ó, para você, sem interagir em nada. O Luigi não gostava de toque algum e nem ser tocado. Né? Ele não tocava e nem gostava de ser tocado. Bom, cheguei até a mãe dele e perguntei, mãe, permite que eu dê aula para ele? Ela falou, bom, se você conseguir botar essa roupa aí nele, falou assim, roupa, né? No caso, o judogi, o kimono. Se você conseguir colocar nele, por mim tudo bem. Eu falei, então tá bom, desafio aceito, mãe. No mesmo dia, no primeiro dia, eu consegui botar a roupa nele. Enfim, pergunte como, assim, que é Deus. Eu creio muito em Deus, né? Como você falou no início, a missão, um propósito. Na verdade, eu tenho um propósito que Deus colocou no meu coração, né? E esse propósito, ele é junto, né? Entrelaçado com a missão. Né? O propósito e a missão, eles andam juntos. E tem vários motivos, tem a causa, tem a finalidade e tem um fundamento, o porquê disso tudo. Mas continuando no Luigi, então ele começou, já o primeiro passo, já consegui botar o kimono nele, a roupa, que nem diz a mãe, e a mãe já ficou feliz. Eu tenho um relato da mãe, né, falando isso. E começou, é um processo demorado, né, porque o Luigi, a coordenação motora, praticamente zero, né, vamos dizer assim, tem a coordenação motora fina e a grossa. A fina, pouco, porque ele não gostava de toque e tal, mas a grossa, mais ainda. Corrida, andar, nada disso. E aí, o que aconteceu? Passo a passo, devagarzinho, aí começou. E ele foi indo, só que o que eu quero dizer, sendo repetitivo, não é da noite pro dia. Eu falei sobre jiu-jitsu fica em segundo plano, mas eu não deixo de ensinar o jiu-jitsu. Eu uso até outras ferramentas, como a psicomotricidade, né? Eu tenho pós em psicomotricidade, então não simplesmente faço por fazer.
Então, eu utilizo também, mas sem deixar de usar o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu é a minha arte, né? E ele faz tudo isso. Esse trabalho agora de, como eu falei, jiu-jitsu, psicomotorizado, tudo. E hoje em dia, quem vê o Luigi, quem acompanha na rede social, vê a diferença que é. Outro dia eu botei a trajetória dele. Bom, então o Luigi é esse caso. Só que o que aconteceu? Para o Luigi fazer uma passagem de guarda, por exemplo, o Luigi levou 4 anos para fazer. Aí eu, caramba. Mas é 4 anos. Precisa de que isso? Paciência, constância e amor. Que um dia vai fazer. Você precisa ter. E vai fazer. No tempo dele. Enfim, e tem outros relatos aí, tem outros... Não, me conta do Pitbull, que você falou que eu falar. Pitbull é uma situação, na verdade, engraçada. A gente ri agora, né? Mas na hora eu não ri. E eu utilizei isso como uma ferramenta para educar ele. O que eu fiz. Eu vou falar aqui para vocês. Talvez para muitos vão dizer assim, caramba, foi forte demais. Mas quem conhece, eu conheço ele, o Pitbull, como fosse meu filho. Ele anda comigo o tempo inteiro, para cima e para baixo. Quem me conhece sabe. E o Pitbull, um belo dia, já faixa preta, lá no campeonato da SAF. Vou contar caso específico na federação. A gente fez a nossa luta lá do jiu-jitsu exclusivo, tá tudo bem, né? Tem o momento certo, a hora certa, né? Eles lutam sempre com quem eu convido, né? Beleza. Nesse dia, o pai do Jonathan ficou lá no campeonato que eles montaram uma barraquinha de pastel lá. E aí o Jonathan, vou ficar com meu pai. Eu tive que ir em casa, mas eu retornei porque tinha um aluno que ia lutar mais tarde, aí já no convencional. Quando eu volto, o que me acontece? Jonathan Pitbull tinha lutado de novo. Ele entrou no tatame sem minha autorização. Ele convenceu que ele tem uma lábia muito grande, um poder assim de... Convenceu as meninas do staff e ao mesmo tempo o pessoal fica assim, meio receoso de falar não pro Pitbull, né? Vamos dizer assim. Convenceu a menina do staff, convenceu, não sei mais quem lá, chamou um cara lá que ele queria lutar, se irmou com um cara lá e queria lutar com o cara. Resumindo, fez a luta. Foi pro pódio e tudo, premiou. Quando eu cheguei, ele todo alegre, falando comigo. Aí, professor, eu lutei de novo e me mostrou a medalha. Eu falei, como é que é? Como é que tu lutou de novo? Como assim? Quem autorizou? Não, professor, aqui. Aí começou a me dar uma enrolada, que eu já conheço. Final das contas, eu falei até com o Nilo. O Nilo falou que ele chegou para ele perguntando, pedindo, e ele falou, não, você tem que falar com o teu professor. Só que o campeonato é uma correria muito grande, né? O Nilo falou para mim que falou isso para ele e foi embora. No final das contas, ele foi lá e fez a luta e eu fiquei sabendo. Falei, beleza, Jonathan. Lá na academia a gente conversa. Chegando na academia, primeira coisa que eu fiz, você sabe que você errou? Não, professor, eu quis desconversar, né, de novo. E aí eu falei o seguinte, ó, me dá tua faixa preta. Tirei a faixa preta dele. Eu falei, não foi eu que te dei? Então eu posso tirar também. Você está perdendo a sua faixa preta nesse momento. E eu peguei a faixa e pendurei ela lá na academia, em cima do banner do projeto, né? Botei assim no preguinho em cima, assim. Falei, tá vendo que tá ali? Ali é para você lembrar do que você fez, do erro. E quando você tiver em condições novamente, você recebe tua faixa preta. Aí eu falei, ó, e o seguinte, você vai continuar treinando assim, sem ela. E aí ele foi, aceitou. Quando foi 2 semanas depois, levei 2 semanas, eu chamei ele de volta. Isso eu fiz na frente dos alunos todos, expliquei a situação. Aí, 2 semanas depois, chamei de novo os alunos, amarrei a faixa preta no instrutor dele, porque aí nesse período ele ficou pianinho, né? Você se ligou, e também foi também para ele entender, né? Um corretivozinho para ele entender, né? Vamos dizer assim. E aí ele não pediu desculpa para todo mundo, falou, nunca mais faz isso. Eu falei, você é um exemplo para todo mundo. Você é um faixa preta, você dá aula junto comigo para as crianças. Como é que você, que é um faixa preta, graduado e dá aula, como é que você vai desobedecer o teu professor? Você sabendo que a primeira regra é essa, você não luta sem autorização do teu mestre. Aí, não, tudo bem, professor, desculpa, aí pediu desculpa a todo mundo. Enfim, foi meio engraçado, né? Ao mesmo tempo, foi necessária essa correção. Necessário. E, André, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia? Vamos?
como você estava me explicando algumas diferenças e tal, me fala aí quais as principais diferenças de aula, da tua própria metodologia para outras. Me fala um pouco de você aí. Então, falando diretamente ali pro jiu-jitsu inclusivo, eu tenho um método próprio que tá dentro de mim já há anos, sempre teve. E agora eu tô colocando para fora, né? E eu criei, né, um código de conduta com o meu sobrenome, que esse código, ele gerou a metodologia. É a metodologia positiva que eu chamo. Então, é o código de conduta SEABRA, que é o pilar para eu ter formado a metodologia positiva do jiu-jitsu inclusivo. Onde cada palavra do SEABRA, cada letra do SEABRA e cada letra do positivo significa algo. É o acrônimo, né? Dá o significado. Cada letra tem o significado do que eu faço nas minhas aulas. O que eu faço nesses anos todos de aula, 29 anos. E eu vou até falar daqui a pouco, eu tô para lançar um livro. Nossa. E nesse livro aí vai estar também a minha metodologia. Vou estar contando essa trajetória toda de aula do jiu-jitsu inclusivo, que se chama Quebrando Paradigmas com o Jiu-Jitsu Inclusivo. Uma lição para todos, né? Esse vai ser o livro. E tem um amigo especial que vai estar fazendo a minha capa aí. Posso divulgar, amigo? Satisfação toda minha. Meu amigo David. Ter sido convidado aí para essa... A capa, esperem que vai ficar muito lindo. Com certeza, obrigado mesmo. E é uma honra estar podendo contribuir com isso aí, cara. Eu sou um entusiasta do seu trabalho. Te defendo onde eu tô, enfim, sou muito suspeito para falar de tu. Obrigado. Mas, André, me fala um pouco o que você quer agora. Você quer externar o teu conhecimento, né, cara? Você quer ministrar workshops, você quer, de repente, né, fazer estagiários ali, né, aprendendo a lidar. Fala um pouquinho desse teu novo propósito aí. Então, com esse tempo aí, né, que eu tenho aprendido também a cada dia, né? Eu não costumo dizer que eu sou especialista, porque eu acho que eu aprendo a cada dia. Meu aprendizado vem com eles, vem com os alunos, né? Claro que é muito importante você ter, primeiro, tua formação no que você se propõe a fazer, tá? Seja jiu-jitsu, seja você é um professor de educação física e vai dar aula para personal, enfim, seja o que for. Primeira coisa que você tem que fazer é justamente isso, você se capacitar na sua área, ter uma boa formação, e o que você se propõe a fazer. No meu caso atípico, eu comecei a estudar também a respeito, né? É muito vasto as deficiências, não tem como você saber de tudo, né? Então, por isso que eu não digo que eu sou especialista, mas eu entendo um pouquinho de cada uma, a gente vai se aperfeiçoando. Mas o meu maior aprendizagem é com eles, né? Então, continua aprendendo aí a cada dia. E o que eu estou querendo fazer agora? Justamente é ministrar os workshops, fazer palestras, para tentar externar tudo isso que eu aprendi, que eu venho aprendendo no decorrer desses anos. E aí eu estou com essa ideia de fazer workshop, mas só que para receber um certificado de participação, né, nesse período aí, seja de 4 horas de conhecimento, vamos dizer assim, eu estou querendo fazer algo novo, que é colocar as pessoas para fazer tipo um estágio. A vivência da prática real. Ou seja, tanto ainda eu vou definir o certo. Há 8 aulas. Além da teoria ali, que vocês vão estar ouvindo e aprendendo, tem que fazer ali uma parte prática ali, que é para você realmente vivenciar. Só de ouvir falar, não, mas de você sentir realmente ali cada emoção e cada dificuldade que é estar ali com eles. Para a galera entender, cada atleta, cada um tem uma abordagem, né? Cada um tem seus desafios ali. Me fala um pouco como você identifica isso, qual o seu processo para isso? Cada um tem uma particularidade e
Isso aí tem no workshop tem bastante isso aí, eu falar sobre isso. Você não tem como você tratar todos os alunos iguais, né? E aí, quando eles chegam para você, eu tenho técnicas minhas que eu adaptei a essa metodologia para poder saber se, por exemplo, autista, se eu posso me aproximar ou se eu posso ainda não, somente verbalizar com ele, caso seja verbal, tá? Vamos dizer assim. Uma coisa que eu faço muito é eu falar diretamente com o atleta, com o aluno, no caso, que ainda tá chegando. E não, por exemplo, com a mãe ou com o pai. A não ser, como eu falei já antes, se ele não verbaliza, ele não interage nada, aí eu vou direto aos pais. E aí é muito importante essa anamnese. A anamnese é importantíssimo para você poder conhecer um pouco dele, já que é o primeiro contato, né? E aí vai de aluno, vai cada um, tá? Alguns cuidados que você precisa ter. Por exemplo, no DAO, quando eles chegam, tem uns que são mais também, tem uns que são mais, vamos dizer assim, receptivos. Outros não. E aí você também precisa tomar cuidado, porque tem uns que gostam, o termo aqui que eu estou querendo procurar, de bater, de ser violento, assim, entre aspas, né? Então você precisa tomar esse cuidado na hora que eles chegam. Que tem uns que são carinhosos, muitos são, mas tem outros que não. Já peguei casos assim, né? Então, enfim, eu tenho umas abordagens minhas próprias que, na prática, muita gente aí, quando fizer esse meu curso aí, vai aprender. E eu, como pai, mãe ali, familiar, se eu quiser acessar a tua academia, ali, o teu método, como é que funciona? Onde fica? Onde você atende? Como é que funciona isso? É aula particular, mensal? Me fala isso aí. Então, o projeto mesmo, a sede, fica na rua Arthur Neiva, em Sulacap. Arthur Neiva 200, 102, em Sulacap. É o projeto mesmo, vamos dizer assim, a sede, né? Porque eu dou aula em vários lugares. E lá, pode entrar, eu sou bem acessível no meu Instagram. O Vitão pode falar aqui? Deve. Fazendo a DIF-JJ. Acesse aí, lá tem o meu WhatsApp, falam diretamente comigo. E o teu então, totalmente acessível. O pessoal é @Seabra Moisés com Y, BJJ. Então, lá vocês vão poder conhecer bastante do meu trabalho. Vocês vão ver ali como eu relaciono com eles, né? E pode entrar em contato através desse meu WhatsApp. Posso até falar aqui, 21 9641 93820. Falam diretamente comigo e eu vou super atender vocês. E eu também dou aula em Itaguaí. Então, o pessoal aí mais distante aí, que mora lá em Itaguaí, tem um projeto da prefeitura, no qual é Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão. E lá também eu tenho, toda sexta-feira, tem aula de manhã e de tarde, onde eu também estou fazendo esse trabalho com a galerinha atípica, tá? Então, um beijão aí para vocês também de Itaguaí. Obrigado aí à prefeitura, à Secretaria de Esporte, que tem apoiado o projeto lá. Parabéns, cara. Bela atitude. E, André, me fala também sobre como, tipo assim, meu filho tá lá, praticando lá, matriculado na academia, tá treinando todo dia. Quando você vê que ele tá apto para o que a gente chama, né, de apresentação, assim, de você levar nos campeonatos, como é que é feita essa avaliação ali no dia a dia? Então, eu não coloco eles logo que iniciam, né? Primeira coisa mais importante para mim, como professor, e vai a dica aí, já uma dica aí pra galera que tá ouvindo. Eu utilizo muito o Ukemi para eles, independente da deficiência, né? O que é o Ukemi? É justamente o amortecimento de queda, né? Se usa o nome no judô, né? E vamos botar brasileirando aí, o amortecimento de queda, pessoal, pelo menos deveria todos fazerem. Não sei se faz, não só para típico, mas para atípico, né? Que é para quê? Para justamente preservar quando eles caem, aprender a cair. Então, o básico, mesmo que seja uma luta de apresentação, vai ter algum momento ali que eles vão pro chão. Então, eles precisam ter essa base mínima ali para poder evitar de... Vamos dizer que ele é quase que 100%, né, de que não se machucar. Então, isso é muito importante, a parte do Ukemi. Falando diretamente para o pessoal de síndrome de Down, mais ainda, porque eles têm um afastamento
na primeira e segunda vértebra cervical, que é o IAA, que a gente chama, estabilidade atlanto-axial. Eles têm não são todos, tá? De 10 a 20% dos DAOs, eles têm esse afastamento. Que junto com a hipotonia, que é a fraqueza muscular, eles geralmente vocês podem ver aí com cabeça baixa, que não levanta a cabeça. Essa fraqueza muscular, junto ali com o treinamento, né? E essa parte do QMI ajuda muito, que é justamente para preservar essa parte do DAO. Mas dos outros, sem falar, porque caiu, bateu a cabeça, né? Então, o básico é isso. Eles precisam aprender a cair. E depois tem ali uma outra posiçãozinha que eu já ensino, uma quedinha, que eu chamo de pé 1, pé 2, que, né, que é o Sotogari. Ali aprender a passar uma guarda. Já é o suficiente para eles poderem estar já interagindo com essa galera aí. E o mais importante é justamente a emoção que eles sentem lá. Você pode falar para a gente sobre a sua opinião de atípico versus típico? Você pode tirar nossas dúvidas? Você pode esclarecer um pouco disso aí para a gente? Então, isso aí é muito importante, esse ponto que você falou. Eu tenho um parecer pessoal, né? Quer dizer que eu sou a verdade absoluta? Não. Mas, quando a gente está falando dessa experiência, esse tempo todo que eu tenho, principalmente como organizador lá da SAF, há 10 anos que eu organizo esse evento, o benefício que se traz quando eles fazem essa luta com os convidados, né? Que é essa luta adaptada que a gente chama de apresentação, é fora de série. Agora, quando colocam atípico para lutar entre eles, no caso, vou falar de DAO e autista especificamente, até mesmo esquizofrênico, que é uma deficiência mental. Mas o pessoal de deficiência intelectual, pessoal DAO, lá pelo menos na SAF, a gente não faz classificação funcional para eles. Então o pessoal do para-jiu-jitsu, ok, eles vão treinar em alto rendimento lá e vão fazer a luta, que é bem acirrada, é bem bacana. E a SAF também tem isso. Amputado, computado, né? Deficiente visual, e aí vai. Cadeirante, não cadeirante. Mas, falando especificamente do DAO, do autista, eu não concordo que luta entre eles. Por quê? Existe muitas coisas que podem acontecer. Principalmente, vamos dizer aí, na parte física, primeiramente, tá? Vamos falar diretamente pro DAO mais uma vez. Falando dessa parte aí do IAA que eu falei, da estabilidade atlanto-axial. Esse afastamento. Falando da hipotonia, da fraqueza muscular, né? Essa frouxidão que eles têm nos ligamentos. Aí você coloca eles para lutar. Eu tenho conhecimento e tenho um vídeo de 2 atletas com síndrome de Down lutando, no qual o menino ele projeta o outro, faz a projeção e ele cai de cabeça. E o menino, na hora, para uma luta, o menino bota a mão nas costas. No final das contas, graças a Deus, não aconteceu nada mais sério, mas poderia ter acontecido. Já falando dessa estabilidade mais ainda, porque isso aí poderia gerar até uma tetraplegia. Então, é muito sério. Pode acontecer? Pode acontecer até com a gente, lutando, claro que pode, mas a percepção é maior. Você tem um preparo maior para isso. Mas eles não têm esse feeling para poder, num momento desse, desviar, por exemplo. E além do abalo físico, qual o abalo psicológico que isso pode trazer? Então, vamos lá. O professor leva um tempo enorme para construir, né, dentro deles algo que pode ser desconstruído em instantes ali. Por exemplo, alguém vai ter que perder. No adaptado, o atípico sempre vence. Porque qual é o maior intuito? Mostrar a capacidade deles. Mostrar o quão eles são capazes de fazer igual ou melhor que nós. É a parte quando eu falo eles são deficientes? Não, são super eficientes. Isso é uma frase até que eu ouvi do Kleiber. Mais uma vez falando do meu amigo Kleiber. Eles são super eficientes porque eles, com menos recursos que nós, eles fazem igual ou melhor. Então, eles são eficientes ou super... deficientes ou super eficientes? Fica aí a pergunta no ar. Então, eles aprendem a perder dentro da academia. Agora, ali não há necessidade. Só que acontece, quando um vence, levanta o braço e o outro não, você vê no olhar a decepção.
a tristeza. Aí, pô, realmente pode perguntar, mas eles não têm que aprender isso? Tem, mas dentro da academia. Os meus alunos, Pitbull, o Jonathan, o Rodrigo, o Marcinho, eles aprendem a perder lá na academia. Então, por que fazer isso diante de uma plateia? E o que pode gerar dentro o cérebro é algo que ninguém consegue decifrar totalmente, né? O que pode acontecer ali dentro de uma mente de uma criança dessa? Com essa decepção. Então, ao meu ver, é muito mais prejudicial do que benéfico. Isso aí. Eu vou acabar me perdendo aqui, mas, rapaziada, eu queria falar da Tauron, que é o nosso patrocinador aqui. Então, a Tauron, ela me patrocina, ela me investe nos campeonatos, é uma empresa que investe muito no esporte, mas eu queria tocar no assunto de personalização de equipes. Se você tem uma equipe e quer personalizar, se você quer vender uniforme da tua academia, ou até criar um layout, uma série de camisetas ali do seu nome, da sua marca, entre em contato com o Rubinho, que ele vai te atender prontamente. E se você quiser acessar o site, tá aqui o site da Tauron, você pode entrar tauron.com.br, e a gente está tendo uma promoção de frete grátis acima de R$300 para as regiões Sul e Sudeste. Entra lá, deixa um salve pro Rubinho, que o Rubinho vai retornar para você e vai te atender com maior satisfação. Obrigado, Rubinho aí. Pô, o Rubinho te adora. E, pô, queria agradecer demais o Rubinho aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Grande abraço, Rubinho. Vamos voltar aqui porque, cara, primeiro eu queria até me desculpar com vocês, que às vezes a gente não sabe os termos certos, né, de como nos dirigir ali, enfim. Mas eu sou totalmente leigo no assunto, sou entusiasta do teu trabalho e gosto de saber das coisas ali. Seabra, me fala aí, como que você vê o jiu-jitsu inclusivo hoje, o cenário hoje, né? Porque, como você falou, tem outras escolas, né, que fazem um trabalho similar a você ali. Quem a gente tem no cenário, quem você gosta, assim, tem um trabalho sério ali, uma coisa mais bacana ali, uma coisa que a gente pode falar sobre, assim. Então, hoje em dia você vê que existe vários professores que dão aula individuais, né? Por que eu toco nesse assunto? Desculpa te cortar. É porque, cara, tem a necessidade do aprendizado, né? E você agora está no momento de partilhar o seu conhecimento, entendeu? Então eu acho que a galera tem que identificar os defeitos para poder serem corrigidos, entendeu? Me fala um pouco sobre isso. Então, não especificamente, tal escola é ruim, não é isso. Sim, não, claro. Eu acho que tudo é válido. Sempre mas é aquela coisa do aprender, do que tá errado, do que tá certo, do que você acha errado ou do que você acha certo, entendeu? Então, eu acredito muito na inclusão no coletivo, tá? Eu sei que tem muitos professores que trabalham individualmente, tem o seu valor, claro que tem, com certeza. Mas eu acho que o coletivo é o principal, que é onde a gente realmente faz a inclusão. Pelo menos quando as mães vêm me procurar, a maioria é para isso. Eu quero que meu filho interaja com outros. E às vezes no coletivo, no individual, não acontece isso. Quem faz, ok, como eu falei, tem seu mérito, mas eu acho que deveria apontar sempre para onde? Para o coletivo. Pode até iniciar, mas aponte para o coletivo. Uhum. Eu acho isso importante. Sim. E eu acredito que eu seja um dos pioneiros nessa área aí da coletividade. Entre eles, tá? Os atípicos, e atípico com típico, tá? Porque tem essa diferença. Eu tenho turma que é somente os atípicos, e tenho turma que é os atípicos com típicos. As minhas crianças é todo mundo junto. Os maiores,
eu inicio eles, né? Eles treinam, né, nessa turma entre eles. Mas como é que eu faço? Eu costumo dizer que é a minha inclusão inversa, né? Invertida. Eu pego a galera típica do meu horário dos adultos e levo para poder treinar com eles no horário deles. E a galera que já está pronta para poder treinar no horário do adulto, eles vão lá e treinam. Como, por exemplo, o Pitbull, o Marcinho Urso, o Rodrigo Ribeiro. Eles treinam lá no horário das 17 horas, tá? Da tarde, eles são meus auxiliares. Eles já estão num nível de amadurecimento no qual eles entendem que eles não estão ali para lutar, para ganhar dos amigos. Eles estão ali para ajudar, para me auxiliar. Então, eles auxiliam lá a ensinar os coleguinhas para poder um dia, quando, não sei, cada um tem seu tempo, chegar ao nível do Pitbull, do Rodrigo, do Marcinho. E o Marcinho, Jonathan e Rodrigo já treinam para valer no treino da noite. À tarde eles me ajudam, à noite eles treinam para valer. É onde eu falo, onde aprendem a perder ali. A gente moe, a gente finaliza. A hora do aperto. E continuando assim no coletivo, eu vejo hoje em dia também, vou até mandar um abraço pro meu amigo, irmãozão Gugu. Gugu lá de Teresópolis, ele tem um projeto também que é similar. É superação, né? Superação. Qual é a diferença? A diferença é que eu trabalho com variados, né? Atípicos. O Gugu, ele tem um projeto voltado para o DAO. Convite tá feito, hein, do Gugu. Pode vir aí pra gente conversar também. E o Gugu também faz esse trabalho magnífico, que é com todo mundo junto, 20, 30 alunos, enfim, juntos, interagindo, treinando. E eu sou muito defensor dessa área do coletivo, porque eu acho que a inclusão tem que ir aí. E vem cá, André, você tá com uns tópicozinhos aí, vamos tocar no assunto aí que você queira falar, que você... a gente já falou, esclareceu alguma coisa? Um ponto importante, alguns pontos aqui importantes, eu nunca tive referência, tá? No jiu-jitsu inclusivo. A gente tem referência de atletas, de professores, como eu tenho no meu caso, meus professores, né? Que me formaram. Mas especificamente no jiu-jitsu inclusivo, não tive referência. Claro que, antes de mim, eu vim de 89, sou de 89 para cá. Antes de mim, com certeza, houve algum tipo de inclusão. Não sei, acredito eu, que dessa forma, como eu falei, coletivamente, acredito que nunca houve. Eu acho que não. Mas houve algum tipo de... Vamos falar das duas escolas, pessoal do Gracie e o pessoal do Fada. Com certeza, algum momento houve alguma inclusão ali, tenho certeza disso. Mas nesse molde, do jeito que eu faço, eu acho que não. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa parte. Então, mas mesmo não tendo referências, eu não desisti. O que eu fiz? Meu aprendizado veio com eles. Aprendizado que eu digo da vivência. Então, por isso a importância da vivência com eles. Mas eu volto a dizer, tem que se preparar. Você precisa estudar. Você precisa buscar conhecimento. Para você entender do que você está fazendo. E para a galera saber, assim, qual a tua formação, qual a tua autoridade. Então, de onde vem teu jiu-jitsu, quem te deu a faixa preta? Fala um pouquinho agora da tua origem aí. Tá. Eu iniciei, em 89, na Academia Arte Livre, com o mestre Neuri, José Neuri. Hoje em dia está em Vassouras, tem equipe em Vassouras. Comecei com ele até um certo tempo. Depois eu passei por motivos particulares, né? O mestre Neuri foi para Vassouras e tal, e houve mudanças, e aí eu fui para Carson Gracie. Fui para Carson Gracie treinar com o mestre Saporito. E aí fiquei um tempinho lá também. E questões também financeiras, tudo isso, né? Porque eu sou do subúrbio, criado no Valqueire, da área ali. Era em Copacabana, né? Então a logística era complicada, valor também, tudo isso não era a minha realidade, tá? Era uma excelente escola, aprendi muito, mas não consegui dar sequência. Aí tive uma passagem pela equipe Kyoto, né? Retornando pro Valqueire, que era com o meu amigo Duda, e dava aula lá, junto com... E aí era o mestre Álvaro, né? Uma passagem também. E logo depois, eu fui para Nova União. Ali, 97, por aí, final de 97 para 98, eu fui para a equipe Nova União.
e no qual eu me formei, né, com o mestre Léo Santos, que eu treinava com o mestre Léo, te visitar, treinava com o mestre Dedé, treinava com o mestre Del, né? Mas o meu mestre mesmo que me ensinou e moldou, modificou muita coisa, foi o mestre Léo Santos. Essa é a minha formação. E no jiu-jitsu, no qual eu pego o meu sexto grau esse ano, né? Vou tá lá, pegando aí. E vai ser uma forma diferente dessa vez. Primeira vez eu vou fazer justamente dentro de um campeonato. Naquele período ali, naquele momento ali que eu faço com as crianças atípicas, vai ser um momento onde eu vou estar recebendo minha graduação, que eu acho que vai ser muito bacana na frente dos meus alunos. Vai ser bem bacana. É um momento muito bonito. Eu sou terceiro dan também de judô, faixa preta, terceiro dan. Essa foi no jiu-jitsu. Passei por algumas lutinhas assim, mas bem rápida. Um pouquinho de taekwondo, um pouquinho de boxe, mas muito pouquinho mesmo. Só para conhecer, mas aí a paixão era o jiu-jitsu. E essa é a formação ali do jiu-jitsu. Na formação educacional, eu sou formado em radiologia, né? Área de saúde, minha graduação. Só que eu fiz várias pós. Aí eu tenho pós em autismo, tenho pós em psicomotricidade e terminei recentemente a pós em neurociência do esporte. E alguns cursos que você vai fazendo para poder você aprimorar cada vez mais, né? E aí onde eu entro nessa sequência, você tem que ter a formação, no meu caso jiu-jitsu, formação acadêmica e o principal de tudo, que eu acho que junta tudo, com um terceiro aí, que é o amor. Se você também não tiver amor, você pode ter tudo isso. Você pode ser campeão mundial 5, 6, 7 vezes, mas se você não tiver, meu irmão, o amor pela causa, também, estou falando diretamente, né, os atípicos, nada flui. E, André, papo bom. André, é o seguinte, cara, me fala aí também sobre daqui para frente, né? Quais são os seus novos projetos, os seus objetivos, aonde você pretende chegar, formar pessoas, ter alguém formado seu, não sei se é isso. Expandir, mas alguém na Zona Sul, alguém, todos os bairros ter uma escola, sabe? Porque às vezes é o que você falou, você viveu essa coisa da logística, do acesso, da distância, né? Então, me fala um pouco do seu mundo ideal, do que seria, né? Como é que a gente poderia... Porque de repente até não seria isso, mas se a pessoa fosse lá até você, aprendesse para ter uma turma na própria academia, me fala aí quais... Então, um dos principais é isso, é tentar... Porque não adianta guardar tudo comigo, né? Um dia o André vai embora. E o importante é isso, é você passar, né? E aí, como isso? Justamente, é que eu não consigo fazer rápido, porque eu tenho meu cotidiano, né? Eu não vivo só do jiu-jitsu. Eu vivo o jiu-jitsu inclusivo, não, eu dou aula também para típico e atípico, tá? Eu vivo o jiu-jitsu na alma aqui 24 horas, né? Porque a gente não só dá aula, tá? Hoje mesmo eu atendi uma mãezinha, tava desesperado, a gente acaba sendo até psicólogo, vamos dizer assim, né? Não tô querendo, como eu falo, uso indevido da profissão não, hein? Pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, aconselheiro, né? Vamos dizer assim. E eu tenho meu cotidiano, né? Eu trabalho no hospital, eu dou aula lá no meu projeto, eu dou aula em Itaguaí, enfim, tem umas coisas. Eu tenho um trabalho na igreja também, voluntário, né? E tem tudo a ver. Hoje em dia eu assumi a coordenação da mediação na igreja. Ou seja, só falando rápido sobre isso. Os pais querem ir para um culto, seja ele para onde for, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica. Eu sou evangélico, mas não defendo religião, tá? Eu defendo Deus. E os pais querem assistir um culto, querem ter esse momento ali, e não conseguem vir muitas das vezes por causa do filho atípico, por causa de uma crise, né? Por causa de tantos motivos que cercam eles, né? E hoje lá a gente faz esse trabalho de mediação. O que é os mediadores? Não é pegar a tua criança e ficar ali com ela num canto isolado, não. Tem a salinha, tem uma turminha, e a gente coloca as crianças lá dentro, junto, interagindo, cantando hinos, louvores, historinha, tem a parte do lanche, tem a parte da brincadeira, tem tudo.
interagindo junto com eles. E o mediador é justamente para isso. Aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, mas, volto a dizer, principalmente você tem que ter a empatia, que é o amor, para no momento, se a criança vai entrar em crise ali, desregular, tem um mediador ali para poder ajudar. Então, é um trabalho também bem importante. Então, essa correria. Então, tem, como estava falando, né, hospital, igreja, família, você tem que dar atenção à família. Então, não consigo fazer isso a passos curtos, e sim passos largos. Mas é o que eu quero, meu objetivo. Fazer esses cursos para poder capacitar realmente. Porque a gente vê tanta coisa por aí. Então, capacitar as pessoas, mas capacitar de verdade. Não é fazer um cursinho online ali de 1, 2 horas e daqui a pouco sou especialista e botar dizendo que é especialista e não sabe o que está fazendo. Ainda. Exatamente. Na verdade, é a participação num curso que eu quero fazer. Tem esse livro, né, que em breve vai sair. Vai estar contando ali também muita coisa, muitas histórias. Enfim, vai estar rico em conhecimento ali também. O que a gente pode esperar nesse livro aí? Justamente isso, é riqueza de vivência. A riqueza da vivência. Tanto minha, dos alunos e dos pais. Ali vai estar contando ali e abrindo os olhos, despertando os olhos de muitos professores para poder ter esse interesse de poder... Pô, acho que é possível. De pais, ver, caramba, porque esse livro eu quero alcançar todos. E no livro o pai chega assim, pô, meu filho pode fazer isso também. Ou seja, eu costumo dizer essa frase, sim, é possível. Esse é meu maior objetivo. E aí, deixar um legado aí. E quando os pais te procuram, André, eles vêm, assim, qual a maior dúvida deles, qual a maior a apreensão que eles têm de colocar o filho no exercício ali, no jiu-jitsu? E qual o conselho que você daria para um pai ou uma mãe ou uma família que tem essa dúvida? Assim, o que você falaria para eles incentivarem eles a colocar o filho dele nessa prática? Então, acho que o maior receio, né, quando chegam, é justamente a questão da violência. Achar, pô, meu filho aprendeu uma luta e vai ficar violento? Não, é pelo contrário. Ele vai aprender a disciplina. De uma arte marcial, não de uma briga, né? Então, geralmente, eu vou te falar, vou ser bem sincero, dificilmente alguém me procura com esse medo, tá? Porque geralmente quando chegam até mim, é indicado. Então, esses anos todos, é indicação, um vai indicando. E já chega nesse ponto de mudança. E já chegam, tipo assim, já sabendo, já tipo assim, sem me conhecer, mas tendo confiança, porque foi indicado para alguém. Então, geralmente é isso aí. Eu gostaria de falar uma coisa aqui, eu acho que é muito importante, tá? E isso aí vale para os pais, mas vale principalmente, eu tô até arrepiado o que eu vou falar aqui. Isso vale para os pais, isso vale principalmente para os professores. Toda vez eu faço isso, tá? Então vai mais uma dica aí, ó, uma dica de graça aí, mais uma vez. Toda vez que eu vejo um aluno meu, eu enxergo eles como se fosse uma semente. E aí eu viro assim e falo sobre isso. O Dave, eu vou perguntar para ele, o que é uma semente? Cada um vai ter uma forma, algo para falar. A semente é um alimento para um pássaro. A semente, se não serve para nada, joga fora. Simplesmente vou plantar ali. Ou não vou fazer nada. E geralmente a semente ela é miúda, né? Só que o que é uma semente? Se a gente parar para pensar. Ela é um pequeno recipiente com um grande potencial dentro dela. Concorda comigo? Concordo. Quando você planta, quando você rega, quando você cuida, ela vai gerar algo. É assim na vida do aluno. É isso que a mentalidade que o professor tem que ter. E a mãe também tem que ajudar, o pai tem que ajudar nisso. Porque é um trabalho em conjunto. Então, professores, quando vocês veem os alunos, é muito bom ganhar dinheiro, ok. Não estou... Apesar de eu fazer muito social, isso aí vai de cada um, vai o propósito de cada um. Tem que ganhar seu dinheiro, tem que ganhar pro seu trabalho, claro que tem. É conhecimento, é tempo, é estudo, eu estudei bastante. Uma estrutura também, tem que pagar aluguel. Você tem que realmente ganhar. Mas não vise somente o financeiro quando você vê teu aluno. Enxergue um potencial dentro dele, como a semente.
um potencial enorme ali dentro, mas precisa de quem? De você, professor, para você regar, cuidar e ele gerar uma árvore. E aí, se você for um professor que enxerga muito mais além, com esse tempo todo que eu tenho, eu já enxergo lá na frente. De uma árvore, eu já enxergo uma floresta. E foi assim quando eu comecei com o Pitbull. Ele era uma árvorezinha que brotou, e hoje em dia eu tenho uma floresta. Se for contar todos os meus alunos, eu tenho mais de 90 alunos atípicos. É uma pequena... foi um cuidado que eu tive lá com o Jonathan que gerou. E hoje em dia o projeto cresceu dessa forma aí. E eu glorifico a Deus por causa disso. Eu agradeço a Deus por ele me dar a saúde e me dar esse propósito. Que é o propósito principal que eu sempre boto, escrevo isso direto. É amar, principalmente. Servir. E transformar vidas. Através do jiu-jitsu adaptado. Proporcionando o quê? Aí mesmo, é vasto o que você pode proporcionar. Interação, integração, socialização, autonomia e, principalmente, o que é falado e às vezes não fazem, que é a inclusão. Cara, eu fico um pouco emocionado porque eu acompanho de perto os resultados ali, os abraços, os sorrisos, enfim. Então, pô, cara, eu acho que 1 hora pra gente é pouco. É um mundo que acho que a maioria das pessoas vem desbravando, né, cara? E, André, eu até anotei aqui, cara, um texto para falar sobre você no encerramento, mas eu vou tentar ler nas minhas palavras aqui. André, muito obrigado por compartilhar a sua trajetória, experiência e tanta inspiração conosco. O seu trabalho é um exemplo poderoso no jiu-jitsu, uma ferramenta de transformação social, emocional, psicológica e qualidade de vida. Por favor, agora é o seu momento de deixar um recado para quem está nos ouvindo, para quem quer buscar o teu curso, para quem quer entrar em contato com você. Passa a sua mensagem. A sua câmera é aquela ali. Agora você pode olhar para ela e deixa a sua mensagem. É contigo. Então, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado, David, pela receptividade e toda a equipe aqui do Betamax. Betamax. Muito obrigado aí a vocês. David, como eu falei no início, é um prazer imenso falar sobre inclusão, porque eu vivo isso. Não é algo que eu li e vou falar. É algo que está aqui dentro de mim e eu amo isso. Então, se você, pai, mãe, quiserem, acredite, é possível. Procure um profissional adequado, seja a área que for, para poder levar o seu filho. Ou você mesmo, que tem algum tipo de deficiência, tenha coragem, pode ir. Mas vá indicado um lugar que eu tenho certeza que vai te acolher bem. Eu queria deixar aqui, principalmente para os professores, não somente os professores, mas para todos, né? Algo que eu uso dentro de mim. E aí vai para qualquer área da sua vida, tá? Eu uso um fundamento muito grande que está dentro de mim, que é um fundamento bíblico. E eu creio muito em Deus. Eu sei que Deus colocou esse propósito na minha vida, que é de transformar a vida através do jiu-jitsu. E o que eu utilizo para que me dá força, porque é fácil? Não, não é fácil. Mas o que eu utilizo para poder seguir em frente e vale a pena cada resultado que eu vejo são princípios e mandamentos bíblicos. Um princípio que diz: tudo que fizeres seja feito com amor. Está lá na Bíblia. Tudo que fizeres seja feito com amor. E um mandamento que Jesus deixou para nós, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E é onde entra a empatia. Se você fizer isso com amor, seja a área que for da tua vida, tudo vai bem. Obrigado. Obrigado demais, André. Sem palavras te receber aqui. Quando o livro for lançado, retorne, por gentileza. Vamos sim lançar. E eu queria agradecer demais também a Betamax por
proporcionar, né, a realização desse programa aí, a Tauron, que é o nosso patrocinador principal, e dizer, curta, comente, compartilhe, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, entre em contato no meu Instagram, pode entrar no Instagram do André para tirar suas dúvidas. Queria agradecer a cada um de vocês aí que deu essa moral, e obrigado mais uma vez. Até a próxima. Os